o meu produto ele é um produto acima de R$ 400. Então, não é para Franca, por exemplo. Não é que não é para Franca. A maioria dos meus clientes não vão estar em Franca. Né? Então, eu tenho que abrir a minha mente agora para poder captar esse cliente. Então, é um outro rolê. Muito mais difícil. A gente sabe como é que está o tráfego pago hoje. Está absurdo. Né? Então, para você ter uma venda hoje, meu amigo, o investimento é altíssimo. Mas é para quem está olhando para o futuro, quem está pensando em legado. Né? Exato. E é claro que eu tenho uma base que me sustenta enquanto marketplace, enquanto venda em marketplace, cliente de marketplace. Né? Mas voltando um pouquinho, eu só gostaria que eu acho que vai ser importante para quem está entrando no marketplace ter essa visão de como construir isso. Eu gostaria de dar esse insight para a galera. Por favor. Porque é isso, a gente está aqui para poder passar para a galera né, a nossa caminhada daquilo que já fez sentido ou não, né, no meu caso. O que acontece? A galera está entrando e eu sempre comento que assim, o problema, quando você entra para vender em marketplace, você ainda tem um imposto muito baixo. Né? Você não tem estrutura nenhuma, você está pegando dos drops e, de fato, você vai conseguir vender. Para a grande maioria, você vai conseguir vender e você vai conseguir vender volume. A gente tem um programa aqui em Franca que vocês sabem que é o Polo de Franca, que está trazendo, né, dando uma abertura muito grande para a galera. Então, nesse primeiro momento, imagina você tendo 4 meses de comissão zero dentro de Mercado Livre. Você vai vender e vai vender muito. Isso está acontecendo com a galera que trabalha com a gente, com muita gente aqui de Franca. Só que o ponto vai passar 4 meses. Em 4 meses, aquilo que era 4% só de imposto, você vai já para 10, 12. Então, depois de 4 meses, você não tem mais zerada a comissão dentro de Mercado Livre. Você está pagando imposto de 12. Cara, o que fazer para você permanecer nesse mercado? Começa a troca. Começa a ter troca, atendimento. Nesse ponto, você já precisa ter um colaborador ou 2 para embalar produto, para te ajudar, né, em toda essa operação que você está fazendo. O que fazer nesse momento? Aí que é o ponto que a galera se perde. A galera deixa de precificar certo. Por quê? Porque uma coisa que acontece que a maioria é uma rapaziada abaixo de 25 anos. O cara, em 4 meses, ele virou o herói da família dele, cara. Imagina o que é o sentimento de alguém que, de repente, não tem reconhecimento nenhum dentro da casa e agora os seus pais, os seus primos, você está contratando gente da sua família, você tá bancando seus pais em alguma coisa, você está presenteando melhor as pessoas, você virou o cara da família. Você chega nas reuniões agora, todo mundo te olha e fala, cara, o cara cresceu na vida, 4 meses. E aí o cara quer manter aquilo. E eu vi várias pessoas quebrando, né, tendo muita dificuldade porque deixou de precificar certo. Então, a minha dica o meu insight é continue precificando certo. Sim. Porque o Mercado Livre, ele quer o cara que faz a coisa certa. Ele não quer o cara charlatão, porque esse cara ele vai rodar muito rapidamente. É o longo prazo. Entende? É ao longo prazo. Então, uma das coisas que o pessoal precisa fazer, cara, é enviar produto para o full do Mercado Livre. Hoje, a minha estratégia, 50% da minha venda dentro de marketplace é full. Por quê, cara? Você não vai precisar de colaborador, você dá conta de fazer sozinho esse rolê, você não precisa de gente para te ajudar, porque é isso, é enviar produto para lá e deixar que os caras fazem toda a logística. E os caras estão só ampliando cada vez mais essa estrutura deles. Por quê? Porque o Mercado Livre está na frente de todo mundo. Sim. É onde eles ganham. Por exemplo, tem um programa lá em São Paulo, e eu já testei ele, que é o Flex, que é a entrega no mesmo dia, vocês sabem. Esse, cara, está abaixo do full do Mercado Livre. O Mercado Livre está investindo muito mais em full do que no próprio Flex. Por quê? Porque já foi testado e se sabe que se o produto não tiver na mão, lá no full, cara, a galera não faz a logística certa e começa a atrasar. E aí o Mercado Livre está investindo num ambiente, cara, que não vai funcionar porque a gente sabe o brasileiro como que é. Né? O brasileiro tem um jeitinho brasileiro. Miguel. É o Miguel, não tem jeito. E o Mercado Livre está trazendo para ele essa responsabilidade. Exato. Então ele vai investir aonde ele sabe que ele dá conta da demanda. Né? Ele tem estrutura para fazer. Que então, é um modelo da Amazon testado e comprovado. Comprovado. Né? Então, a partir de Mercado Livre fazendo full, cara, nós temos Shopee fazendo full, nós temos a Shein, a Amazon, nós temos Magazine Luiza, todo mundo tem full. Então, para que eu vou, né, montar uma estrutura gigante aqui se eu, cara, tenho uma estrutura pronta lá para me servir? Eu não vou ter atraso, a minha reputação em nenhuma dessas contas vai cair. A gente sabe da dor que é. Quando eu perco reputação, cara, eu perdi tudo. Perdi minha empresa. Né? Então, é preciso pensar sobre isso. Então, entrou, cara, principalmente num programa como o Polo de Franca, já pensa, cara, eu preciso, no fim disso tudo aqui, eu preciso estar enviando para o full. Porque isso aqui esse primeiro momento ele é maravilhoso, mas ele não vai permanecer. Eu vou ter um imposto maior, eu vou ter uma estrutura que eu preciso pensar sobre isso. Então, galera que está vendendo em marketplace, cara, é full.
Né? O futuro é full, não tem como. Você não consegue permanecer. E a precificação, que é extremamente importante em Precificação, qualquer negócio. Exatamente. Né? Assim, no dia a dia eu encontro... Não deixar a emoção disso, te tirar a lógica das coisas, né? Porque as coisas têm uma lógica. Né? E a precificação tem essa lógica. Total. Né? E aí é caminhar com quem faz o que é certo também. Né? Porque a galera caminhou sozinho, meu amigo. Você é uma presa fácil, né? É o que vocês fazem aqui. Vocês têm 2 aqui trocando ideia. Né? Exato. Isso aqui, cara, sozinho, cara. A nossa mente ela fica olhando para um lugar só, né? Quando a gente tem mais gente ao nosso lado, a gente cresce. E você parece simples, mas tem muita gente que caminha sozinho, né? Faz todo sentido. Você mesmo falou, né? Você estar perto de pessoas que estão vivendo no mesmo ambiente e em vibrações diferentes, você cresce. Você cresce. É o que a gente faz há 180 episódios. É isso aí. Valeu, Smartin Views. Fran, obrigado, pessoal. Vamos lá. Bora. Cara, eu vi que você foi recentemente ao Legendários. Sim. É um tema bem hypado. Sim. A gente falou antes de gravar. Tem quem odeia, tem quem ama. Tem. Foda-se. O que interessa é o que você achou sobre isso. Queria entender. O que te motivou aí? Legal. E eu sei que não pode contar o que acontece. Não pode. Ninguém não pode abrir. Contar. Não pode saber. Lei. Exatamente. Mas me conta o antes e o depois, então. Vamos lá. Já que o durante a gente não pode saber. Vamos lá. Legal, eu fiquei, acho que 1 ano e meio atrás, eu fiquei sabendo do Legendários, né? Vi aquele monte de homem de laranja numa montanha, falei, cara, que loucura é isso aqui, né, cara? Tem maluco. E aí você acha que, assim, cara, um movimento, sei lá, alguém tentando criar alguma coisa nova no mercado, né? Enfim, mas, cara, deixa eu entender do que se trata, né? E aí eu vi sobre a base, né, do porquê dos caras, né? E o porquê era fortalecer homens, né? A gente entende que a gente está numa sociedade em que a figura masculina ela vem sendo depreciada cada vez mais, né? E a gente vai percebendo um fortalecimento cada vez maior da figura feminina e que é muito válido, se for, na minha visão, se for feito da forma correta, é claro, a mulher ela foi depreciada, né, por muitos anos, a gente sabe. Né, dos nossos avós, como que a mulher era tratada, né? E, de fato, ela tinha um lugar muito pequeno na sociedade e a mulher, a gente sabe do valor que ela tem, o quanto a sociedade ganhou a partir do momento que a mulher ela foi ocupando espaços, né? Só que, ao mesmo tempo que a mulher cresceu, o homem ele vem diminuindo, ele vem sendo enfraquecido. E esse movimento, ele entendeu que isso estava sendo feito de forma proposital. Né? E uma vez que essa figura masculina ela perde a sua relevância, a gente perde muito como sociedade, né? Se você for entrevistar a maioria dos filhos hoje, que ele não consegue ter uma vida social saudável, a gente percebe que a fala dele é a partir de um acontecimento da falha de um pai, né? Foi a falha da figura masculina dentro de casa que trouxe esse enfraquecimento desse garoto nos ambientes que ele vive, né? E o Legendários ele veio para fortalecer novamente essa figura masculina, voltar ele para o papel original, né? Que é o quê? O homem ele liderando a casa dele. É claro que a liderança ela é compartilhada com a mulher, mas o homem ele se posicionando, sendo aquela figura que, por exemplo, o meu pai, por mais que teve fases na vida dele que eu olho e falo, cara, isso não faz sentido, não precisava ter acontecido, mas eu sempre vi o meu pai como uma figura de um cara firme, um cara que ele trazia o recurso para casa, um cara que ele se posicionava, né? E a gente está vendo cada vez mais o homem perdendo isso. E o Legendários, ele é essa estrutura que traz de novo esse vigor para o homem, dele olhar para dentro e falar, cara, existe um leão aqui dentro, precisa rugir. E não está saindo nenhum gatinho daqui de dentro, né, cara? Eu preciso de um leão rugindo aqui, porque a sociedade, o mundo que a gente vive, eu preciso me posicionar, senão a minha família sofre. Então, a base deles é essa estruturação da família a partir do homem. E aí a pergunta, né? Mas por que não para as mulheres e só para os homens? É exatamente porque a percepção é de que o homem perdeu esse lugar. A mulher ela está muito bem estruturada, né? As mulheres ela assumem 4 funções, às vezes, dentro do lar. Além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, da educação dos filhos, ela está trabalhando. Então, na verdade, ela está sobrecarregada. E o homem precisa agora de dar essa condição para a mulher ocupar só o papel original dela. Que o Legendários entende que o lugar da mulher é um lugar... Ela precisa estar feliz. O homem precisa realizar essa mulher. Se a mulher estiver feliz, as coisas fluem bem dentro de casa. Uma mulher mal-humorada, a casa ela se perde por conta disso. Uma mulher feliz, né, essa casa ela volta para o valor original. Né? Os filhos eles crescem de forma mais saudável. E aí, a partir disso, eu falei, poxa, isso faz sentido. Já é uma construção que eu quero ter dentro da minha casa. Né? Por exemplo, uma das coisas que
assim que eu casei com a minha esposa, a gente tinha um desejo. Ela trabalhava fora, como eu, normal, né? A gente não tinha como, eu não dava conta dessa demanda sozinho. Mas a gente tinha um sonho de que ela viesse para nossa casa, né? E ela cuidasse desse ambiente chamado lar, né? E eu pudesse, então, dar essa condição para ela. E a gente conseguiu, a partir também desse meu processo, né? Que eu vim para a venda online, a gente conseguiu ter essa estrutura. Então, isso já era o meu sentimento. E agora eu vi um movimento que ele corroborava com aquilo que eu já pensava. Falei, poxa, eu tenho que subir essa montanha aí para a gente entender isso de perto, né? Já que ninguém me conta nada, eu preciso descobrir. E aí eu fui, cara. Eu fui em fevereiro e, de fato, foi surpreendente. Eu imaginei... Eu sempre falo que não dá para você... Você não consegue... Pelos vídeos que você vê, né, na internet, você não consegue entender nem 10% do que é o Legendário na prática. O que você vive lá, cara, é uma experiência surreal, é muito forte. E essa conexão com Deus, né? Eu sempre fui criado no ambiente evangélico, né? E sempre essa busca, né, pelo Deus que eu creio, né? E o que me falaram é que o top é... Primeiro legendário. Exatamente, Jesus Cristo, exatamente. Né? O legendário número 1 é Jesus Cristo. Então você vai para um encontro pessoal com ele. E me disseram que o top era 100% espiritual. E aí eu não entendi isso. Cara, como pode ser espiritual? Um monte de homem subir na montanha. Tem sacrifício. Você tem que carregar uma mochila, enfim. Não tem nada de espiritual nisso. Como pode ser espiritual? E, de fato, o negócio é espiritual. Pelo menos das pessoas que eu vi lá. E uma coisa linda de poder contar e o que a gente pode falar é de testemunhos, de coisas que aconteceram lá. Por exemplo, no ambiente que eu vivi lá, que eu convivi, tinha cara que tinha já separado da esposa. Estava fora de casa, né? E no fim desses dias, o cara dizendo, cara, primeira ação que eu vou tomar, cara, chegar lá, eu vou trazer a minha esposa, eu vou voltar para casa. Cara, eu entendi o valor da minha esposa e dos meus filhos. Eu vou retornar para minha casa. Cara, e ver isso, o cara chorando em lágrimas, dizendo, cara, o que eu fiz da minha vida, velho? Eu tô desprezando o meu bem maior, minha esposa e meus filhos, né? Porque a gente está na sociedade, cara, que casamento é assim. Eu casei, não deu certo e deu incompatibilidade de gêneros. Cara, tá tudo certo, arruma outra. E, cara, só que o problema não se resolve aí, né? É dentro do cara que está um problema, muitas vezes, né? A percepção de mundo dele, né? Do valor que ele dá para essas coisas. Você pode trocar 500 vezes, não vai mudar nada. Cara, não vai mudar, porque é você, é a sua visão. Então, o casamento vai ter problema? Vai, cara. E é legal. A gente, por exemplo, a esposa que ela é muito firme nos conceitos dela e ela percebe que o homem está errando no caminho. E ela diz, isso aqui não está legal. Cara, essa esposa é mulher sábia. Agora, o homem ele quer olhar para isso e falar, cara, que encheção de saco. Cara, não é encheção de saco. Essa mulher está te posicionando. Uma vez eu tive um sonho, né, e foi assim, início de casamento, você tem os problemas ali com a esposa, natural. Eu lembro que eu tive um sonho. E no sonho, a minha esposa falava comigo e me apontava um caminho. Eu lembro que a voz que veio no meu coração foi, essa esposa que eu te entreguei é a que vai ajustar a sua rota para os propósitos que eu tenho na sua vida. Não despreze o que ela te falar. Eu lembro que eu acordei e era essa a mensagem. O valor dela na sua vida é para isso. Aquilo que você não tem ainda, coisas dentro de você que você não conseguiu criar, é ela que está criando. Então, aceite isso. Eu lembro que foi forte demais isso. Eu tenho isso anotado. Eu percebo que é isso, cara. A esposa, a Bíblia fala que ela é uma auxiliadora idônea. Em outras linguagens, vai falar que ela é opositora idônea. Porque parece que ela é uma oposição, né, cara? O tempo todo tá te apurrinhando, parece que tá... Não, cara, ela tem um papel importante que é, de fato, modelar o seu caráter para aquilo que Cristo é. E quando eu fui na montanha, eu encontrei exatamente esse ambiente. E foi fantástico, cara. Saí de lá, assim. Então, para mim, valeu muito a pena. E eu acho muito difícil alguém que suba a montanha, né, e não vai ter esse encontro com o Legendário número 1, cara. Acho que a galera que está descendo, está saindo de lá falando, cara, existe uma outra realidade que eu não percebia. Existe alguém que criou já um propósito, que tem um projeto pronto para mim, e eu estou vivendo a minha vida aleatório, e eu preciso me encaixar nisso aqui, porque a paz para eu dormir, né, tá tudo dentro desse ambiente aqui, e eu estou perdendo. Eu vejo, é isso que eu percebo, sabe? Legal. Então foi fantástico. Né? Muito, muito legal. E agora tá indo, meu cunhado vai agora, vai o Derek, vai o Ronaldo, que tá lá comigo também na Sapatofran, vai uma galera para subir essa montanha e para viver essa experiência, né? E a gente tá em expectativa de que faça muito sentido para eles também, como fez para mim. Muito legal. É isso aí. É legal ver o testemunho, porque é um tema que muitos falam,
né? E tem muita chacota de um lado, né? Que é caro e não fala o que é, tudo mais. Só que você percebe pelas pessoas que vão. Sim. Dá para entender um pouco bem. Diga-me com quem andas, né? Então você consegue entender muito bem o movimento. E aí, tá curtindo? Então compartilha com alguém que você acha que vai gostar também.